Hoje nós vamos continuar a nossa série de ensino sobre a família e nós queremos dar continuidade aos deveres dos pais. Foi o que nós falamos sobre o dever dos pais, e hoje nós vamos falar sobre um princípio muito importante que todos os pais precisam saber, todos os pais precisam praticar, que é o princípio do valente. A palavra do Senhor nos diz, lá em Mateus capítulo 12, versículo 29, ora, como pode alguém entrar na casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não maiatar o valente, saqueando a sua casa? Há uma pergunta de Jesus. Ora, como pode alguém entrar na casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não amarrar, imobilizar o valente, saqueando então a sua casa? Esse contexto, o contexto desse texto está inserido numa interrogação dos fariseus a Jesus em relação à autoridade que Jesus tinha. E quando Jesus ele fala então sobre o valente que há na casa, esse princípio de autoridade, ele está falando espiritualmente de demônios. Há um demônio com uma hierarquia maior do que os outros, há o valente que reina naquela casa. E assim Jesus explica sobre esse princípio de hierarquia no mundo espiritual. Mas trazendo para a nossa realidade, trazendo para aquilo que nós queremos ensinar sobre a família, nós entendemos também que Deus, ele colocou o homem dentro da sua casa como o valente, como aquele que guarda, aquele que protege a sua casa. Nós iremos fazer aqui uma hermenêutica, uma interpretação desse texto, não com base daquilo que Jesus passou do mundo espiritual dos demônios, mas pegando esse princípio do valente e trazendo na realidade da condição, daquilo que Deus projetou para o homem, principalmente para o pai, para o homem e, em geral, aos pais. Então, nós falamos aqui sobre esse princípio que não tem como alguém entrar na casa do valente sem antes imobilizar o valente. Não tem como Satanás entrar na nossa casa sem antes imobilizar o valente que há ali. E quem é o valente que há ali? Vamos aprender então nessa manhã quem é esse valente. Lá em Gênesis capítulo 2, quando Deus ele forma o homem, Deus então ele forma o homem para guardar o jardim. Interessante é que na formação do homem, Deus dá autoridade ao homem sobre guardar e cultivar o jardim. Ele falou, olha, guardai, multiplicai e enchei a terra. Guardai o jardim, você vai cultivar e guardar. Você é o protetor do jardim. O jardim era o quê? A casa de Adão. Era a casa do homem. Então ele foi responsável de dominar a sua casa, de dominar o lugar da sua habitação. Ele ficou responsável, a função dele era guardar o jardim, guardar a sua casa. Agora, nós aprendemos que o homem estava triste e Deus então faz-lhe uma auxiliadora, idônea, capaz de auxiliar o homem nessa tarefa de cultivar e guardar o jardim, com mais uma função de multiplicar, encher a terra. Então, a mulher
é ao lado do homem, auxiliadora nesse projeto. Então nós concluímos aí que Deus deu a função para o homem, Deus deu a função para a mulher e Deus deu a função para a família. Que os princípios eternos de Deus, eles não morrem. Os princípios que Deus estabeleceu, eles são eternos. E um desses princípios é esse. O homem é guardião do seu lar e da sua casa, com a proteção de Deus Todo-Poderoso. No livro de Reis, capítulo 2, 1 Reis, capítulo 2, versículo 1 e 2, nós lemos o seguinte: aproximaram-se os dias da morte de Davi, e deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de toda a terra, esforça-te e ser homem. Presta atenção nessa leitura. Davi estava nos seus últimos dias de vida, já idoso, e ele manda chamar o seu filho Salomão para transmitir-lhe a bênção e o reinado para Salomão. E ele aconselha Salomão, ele abençoa a vida de Salomão. Nós já falamos aqui sobre a bênção dos pais, o poder da bênção dos pais, nessa série de mensagens. E você precisa então aprender sobre a importância dessa bênção dos pais para os filhos, colocar em prática, sabendo que você é o guardião e o valente da sua casa. Sobre você a bênção para distribuir a bênção sobre a sua família. Então Davi, nos seus últimos dias, ele abençoa Salomão e ele então chama Salomão e aconselha ele, dizendo: meu filho, esforça-te em tudo que você for fazer e ser homem. Por que que Davi aconselha o seu filho Salomão a ser homem? Por quê, queridos? Logo, Salomão, logo um conselho de ser homem. Salomão era por acaso um afeminado? Salomão era por acaso um homossexual? Não, não é isso que ele está falando. Ele está falando para Salomão ter atitudes de homens. Nós estamos vendo aqui que Davi já está nos seus últimos dias de vida, já idoso. Então, se ele aconselha o seu filho a ser homem, é porque, na verdade, Davi teve atitudes que não eram atitude de homens. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Davi, ele teve uma experiência extraordinária com o Senhor Jesus. Davi foi um guerreiro temido. Todas as guerras de Davi, a maioria delas, ele alcançou vitória. Ele fez feitos inimagináveis perante os homens. Davi foi temido por nações, mas Davi, ele não guardou e ele não foi um valente dentro da sua casa. Ele perdeu para ele mesmo. O maior adversário de Davi foi ele mesmo. Por isso ele aconselha a seu filho Salomão: olha, sê homem, meu filho. Não seja como seu pai, temido entre as nações, respeitado por reis, mas que não era guardião e valente dentro da sua casa. Nós vamos ver o histórico da vida de Davi, porque quando Deus coloca o homem no jardim, ele coloca para guardar. E interessante é que quando a serpente vem em direção a Eva e ele tenta Eva sobre o fruto proibido, para Eva comer o fruto proibido, Adão então, ele não estava perto de Eva. Aonde estava Adão? Eva tem um diálogo com a serpente. Logo depois, Adão come do fruto, porque Eva o ofereceu. Adão não se posicionou como um homem.
ele não se posicionou como um homem que protegia o jardim, que protegia a sua auxiliadora. Ele não negou o pedido de Eva. Ele não disse, olha, eu não posso comer, foi proibido por Deus. Não, simplesmente ele aceitou, mostrando aí então que Eva tinha um certo domínio sobre a vida de Adão. Princípio quebrado, princípio errado. E nós precisamos, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo, resgatar todo esse princípio que nós temos, que é o princípio do homem valente, o princípio e a autoridade que Deus deu a cada um. E Davi está resgatando esse princípio na sua família. Por que que Davi aconselha Salomão ser um homem, ser homem? Por que que Davi, então, no seu aconselhamento antes da morte, na sua transmissão de bênção, ele aconselha a Salomão, meu filho, ser homem? Porque ele teve atitudes, Davi teve atitudes que não foi atitudes de homem dentro da sua casa. Primeiro, nós iremos ler lá no livro de Reis, que nos anos em que os reis deveriam ir para a guerra, Davi ficou em casa. Davi ficou à toa. Era o tempo em que os reis iam à guerra. Eles acompanhavam os seus generais à guerra. E como a nação de Israel se tornou temida no meio dos seus adversários, Davi se acomodou com isso, mandou os seus generais e ficou em casa. E num certo dia, passeando na varanda do seu palácio, porque não tinha nada o que fazer, Davi ele vai passando ali na varanda do seu palácio, no palácio real, e de repente ele avista uma mulher tomando banho. E essa mulher, segundo a Bíblia, era muito bonita e despertou um desejo no coração de Davi. Davi então chama aquela mulher, manda chamar aquela mulher, e ele se deita com aquela mulher. E aquela mulher então tinha acabado o dia da sua purificação, tinha acabado o dia da sua menstruação, já tinha se purificado da sua menstruação, estava fértil naquele dia, e ela então engravidou de Davi. Começou um problema então. Primeiro, se Davi estivesse fazendo o que todos os reis deveriam fazer, que era na guerra, lutando pelo seu país, não tinha acontecido isso. Ele ficou à toa. Ficou à toa. Depois, ele cede aos desejos carnais. E ele então manda convocar, porque o rei tinha autoridade disso. Ele convocou essa mulher ao seu palácio, e essa mulher teve relação com ele. O nome dessa mulher era Betseba, mulher de Urias, o seu capitão, que estava na guerra. Naquele momento, Urias estava na guerra, guerreando, lutando, colocando a vida em risco pela segurança de quem? De Davi, do palácio real e de Israel. Enquanto Davi estava tendo relação sexual com a mulher do seu comandante, traindo o seu comandante. E essa mulher engravidou. Então começou o problema na vida de Davi. Davi então manda chamar um outro capitão dele ao palácio, manda chamar Uzias ao seu palácio da guerra. E Uzias vem. Então ele pergunta, e aí, como que está a guerra, Urias? Não, está bem. A guerra está bem, nós estamos vencendo o lado leste. Então ele diz, então vamos comemorar. Então ele faz um banquete, é regado de vinho. E Urias se embebeda. Então Davi despede a Urias e diz, olha, vá, deita com a tua mulher e no outro dia vá para a guerra. Mas Davi, Urias, era muito fiel aos seus comandantes, aos seus subordinados,
aos seus soldados, diferente de Davi. Então, no outro dia, quando Davi acorda, Urias está na porta do palácio. E Davi pergunta: uai, Urias, você não foi para casa? Você não deitou com sua esposa? Você não dormiu lá? Não. Como posso eu ter uma noite de prazer com a minha esposa enquanto os meus homens estão morrendo na guerra? Eu não posso ser infiel com eles. Então Davi ficou assustado com a fidelidade de Uzias. Então ele chama Urias para dentro da sua casa, novamente para o seu palácio real. E por 3 noites consecutivas ele tenta fazer a cabeça de Urias para ele ter uma noite, deitar com sua esposa. Porque Davi pensava assim: olha, a guerra demora muito tempo. Às vezes era 2 anos, 3 anos, uma guerra. E os soldados não vinham em casa durante esse período. E quando Urias voltasse, a sua mulher estava grávida, talvez tinha até ganhado neném. E ele ia saber que aquele filho não era dele, mas ia saber que era do rei. Então ele achou assim: olha, se ele se deitar com a esposa, ele vai lembrar que ele veio aqui, se deitou com ela e ela está grávida dele. Mas não funcionou pela fidelidade de Urias. Então Davi escreve uma carta e manda pela própria mão de Urias para um outro capitão lá na guerra. E na carta estava escrita: coloque Urias aonde a guerra estiver mais aflamada, para que ele morra. Então Davi, ele projetou, planejou o assassinato de Urias, o seu capitão, por causa desse erro que ele fez. E assim aconteceu. Ele recebeu a resposta que Urias tinha sido morto. E o mais interessante é que ele toma Betseba como esposa. Como ela já era viúva, ele toma ela como esposa. E a criança começa a ser gerada, começa a crescer no ventre de Betseba. Então Natã, um profeta, um homem de Deus, enviado pelo Senhor, foi até Davi. E ele relatou o seguinte caso. Ele pediu uma audiência ao rei, e o rei o recebeu na sala, no trono de julgamento, no trono real. Ele estava vestido com suas vestes reais de julgamento, Davi. E Natã então proferiu o seu depoimento, dizendo: olha, rei, existe no teu reinado um homem muito rico, que tem mais de 1000 cabras. E ao lado dele existe um homem muito pobre, que tem apenas uma cabra, o qual ele tira leite e serve aos seus filhos. Ora, o rico recebeu uma visita na sua casa. Então ele mandou os seus servos matarem a cabrinha do pobre e serviu de alimento para os seus convidados. Davi ficou muito indignado com isso. A Bíblia relata que Davi, ele pula da sua cadeira. Ele salta da sua cadeira com grande indignação e diz: olha, digno de morte é o homem que fez isso. Então Natã profere a sentença de Deus e diz: olha, Davi, esse homem foi você. Esse homem é você. Você é que tem todas as mulheres ao seu alcance, e você pegou a única mulher de Urias, o teu capitão, e ainda mandou matar o seu capitão. E Deus está então te julgando por isso. A Bíblia diz que ele se arrepende do mal que fez. Aí você fecha a sua Bíblia no livro de Reis e vai lá para o Salmo 51 e vê o arrependimento de Davi perante todo o Israel. Ele se arrepende, ele confessa o seu pecado. Todo Israel fica sabendo, seus capitães ficam sabendo. Ele tentou encobrir e acabou confessando para todo o reino. Queridos, nós aprendemos com isso é que nós tentamos esconder as coisas dos homens, mas de Deus ninguém esconde nada. E numa hora ou outra Deus vem com a sentença nas nossas vidas. E Davi, ele pagou um alto preço por causa desse adultério. A sentença de Deus é: os teus pecados foram perdoados, porém, presta atenção, porém, a espada nunca apartará da tua casa. Da tua casa. Você não foi guardião da tua casa. Você abriu as portas para demônios entrarem.
cometeu adultério. E isso vai vir com consequência. O seu pecado foi perdoado, mas as consequências virão. É a mesma coisa de uma adolescente que o pai proíbe o namoro e ela engravida. O pai perdoa a desobediência da filha, mas a consequência da gravidez continua. O filho vai nascer. Ali é a consequência do seu erro. Uma criança que a mãe proíbe de ela subir na árvore e ela vai e desobedece e cai da árvore e quebra o braço. A mãe pode perdoar o ato de desobediência do filho, mas a consequência do braço quebrado não vai ser curada imediatamente por causa do perdão da mãe, não. Ele vai ter que ir no hospital, fazer cirurgia, passar o tempo que for preciso de recuperação para ter o braço totalmente recuperado. E vai ter consequência o resto da sua vida, porque ele vai acabar vendo as coisas. Agora, queridos, você tem que prestar atenção que quando essa consequência vem nas nossas vidas em relação ao julgamento de Deus, a sentença de Deus, ela veio na vida de Davi e isso afligiu toda a sua família. Toda a sua família foi afligida por causa de Davi. Então, queridos, se essa consequência que veio na vida de Davi, ela veio na vida de todos os homens que não guardam a sua família. Olha, primeira consequência do adultério de Davi com Betseba. Trouxe grande maldição para sua casa. Primeiro, um incesto. Aminon seduziu Tamar, sua irmã, e se prostituiu com ele. Olha só, estupro. Está lá em 2 Samuel capítulo 13, depois você leia a Bíblia na sua casa. Aminon era filho de Davi com uma mulher e Tamar com outra mulher. Eram meios irmãos. Incesto é quando há relação sexual entre parentes próximos. Mãe e filho, pai e filha, tio e tia, o padrasto com enteados. Quando há esses relacionamentos sexuais, irmão com irmão, isso a gente chama-se de incesto. A primeira consequência foi essa. A destruição da casa de Davi começou daí, porque Aminon, ele se apaixonou por Tamar, doentemente, ao ponto de ficar doente por essa paixão. E ele era muito mimado. Aliás, todos os filhos de Davi eram mimados. Um erro grande de Davi. Mimou demais os seus filhos e sofreu grande consequência por causa disso. Você é guardião da sua casa. Os seus filhos são heranças que Deus te deu. Não é para ser mimado e fazer o que eles querem, não. Crianças hoje é que gritam com os pais. Gritam. Quando eles querem uma coisa que o pai não dá, já grita, chora, rola no chão. Presta atenção, você é guardião da sua casa. Você tem que guardar, você tem que educar, você tem que ensinar os princípios aos seus filhos. Então, ele trouxe grande maldição para a sua casa por causa desse adultério, Davi. E o primeiro foi esse incesto. Então, Aminon, ele tinha tudo ele tinha tudo, e o papai fazia tudo que ele queria. Então, ele se fingiu de doente. E ele mandou pedir a Davi: Davi, libera Tamar, minha irmã, para cuidar de mim. Tanto de servos que tinha no palácio. Até médicos tinha no palácio. Mas ele queria quem? Tamar. A irmãzinha que ele estava apaixonado. E Tamar, então, inocentemente se dispõe a ajudar o seu irmão. E quando ela vai lá preparar uma refeição para ele, ele fecha a porta do quarto e estrupa a sua irmã Tamar. Logo depois, imediatamente depois do estrupo, Aminon sente uma aversão por Tamar, repugnando Tamar, que é o que nós chamamos então de espírito da paixão. Essas pessoas que ficam apaixonadas loucamente por uma pessoa ao ponto de querer morrer, mas depois que se entregam
Depois que tem um relacionamento, há uma aversão, porque na verdade não era amor, era paixão. E paixão, ele se torna em aversão. Então nós temos aqui então esse primeiro caso desse estupro. Aí, consequentemente, houve um assassinato dentro da família de Davi. Olha só, Absalão, um outro filho de Davi, irmão de Tamar, da mesma mãe, assassinou Aminon, vingando disso que ele fez, porque Davi não tomou providência nenhuma. Davi não tomou providência nenhuma em relação ao que aconteceu. Então, Absalão se revoltou e projetou o assassinato de Aminon. Então nós temos aqui um irmão que estrupou a irmã e um irmão que matou o irmão por vingança do estupro. Olha o desastre dentro da família de Davi. Um homem guerreiro e temido por nações, perdendo dentro da sua casa. Porque criava seus filhos com mimos demais. Não foi guardião do seu lar. Lá em 2 Samuel, capítulo 13, do 23 ao 29, você lê isso. E, consequentemente, houve uma rebelião. Uma rebelião por parte de Absalão. Ele rebela contra o seu pai Davi, toma o reino e deita com suas concubinas diante de todo Israel. Lá no capítulo 15 de 2 Samuel, você vai ler isso. Queridos, presta atenção. Davi errou. A consequência veio na sua família. Nós temos aqui, então, um incesto, um assassinato, e consequência do assassinato, uma rebelião, porque Absalão, ele fugiu do reinado, porque ele sabia que o rei tinha por obrigação trazer uma sentença de morte. Ele passa muito tempo fora, depois ele se aproxima aos poucos. O pai o recebe carinhosamente, não traz nenhuma sentença pesada para Absalão. Absalão fica na porta da entrada de Jerusalém, e todas as pessoas que iam pedir julgamento ao rei Absalão julgava antes. E ele começou a ganhar a confiança politicamente de todo o reino. E quando ele tinha muitas pessoas na sua mão no decorrer de 4 anos, ele se rebela contra Davi. Ele já tinha ganhado a confiança dos capitães, dos generais. Ele se rebela, Davi foge pela porta dos fundos do seu palácio. Foge para as montanhas com algumas pessoas. E Absalão toma o reinado do seu pai. Tenta matar o seu pai, persegue o seu pai. Pega todas as concubinas que eram mulheres. As mulheres de Davi, as outras mulheres que ele tinha, porque tinha as esposas rainhas e concubinas. E ele leva para a varanda do Palácio Real e tem relação sexual com todas elas. Para demonstrar, então, que ele estava tendo essa grande afronta com seu pai Davi, que não considerava ele mais como pai, e que ele, Absalão, era o verdadeiro rei de Israel. Olha a consequência drástica da negligência de Davi. Então, um dos capitães de Davi persegue Absalão e mata Absalão. E Davi chora e rola no chão igual uma criança e fica triste. Meu filho Absalão morreu, meu filho Absalão morreu. Então Absalão é morto. E aí, nós temos então uma revolta de Adonias, um outro filho de Davi. Adonias, ele foi disciplinado, ele se rebelou porque ele nunca foi disciplinado por Davi. Lá em Reis capítulo 1, 1 Reis capítulo 1, nós lemos que Davi nunca disse: por que você fez isso? Adonias aprontava as deles e Davi não repreendia. Nunca disse: por que você fez isso? Então, Adonias se revolta, tenta tomar o reino porque Davi estava velhinho,
acamado, sendo esquentado por uma mulher, na noite de frio. Salomão, que era o filho que Davi escolheu para o presidir no reino, ele estava pronto para reinar, e Adonias se revolta e se denomina rei. Então Betseba corre, vai no quarto de Davi, o que está acontecendo? Adonias diz que é rei. É na hora que Davi chama Salomão para abençoar a vida de Salomão antes de Adonias tomar o reino. E ele dá então esse conselho para o seu filho, dizendo assim: meu filho, ser homem, eu estou morrendo, você vai ser rei, mas ser homem, proteja a sua casa, proteja a sua família, seja um homem valente dentro da sua casa. Ora, como pode alguém entrar na casa do homem valente e furtar os seus bens se primeiro não amarrar, se não imobilizar o valente, saqueando então sua casa? Os demônios só vão saquear as casas, queridos, depois que ele amarrar o valente com sua auxiliadora. Quem é o valente? É o homem, é o pai. Eu estou falando hoje, tem pessoas nos ouvindo, pessoas nos assistindo, que não tem pai. Mulheres que criam seus filhos sozinhas. Mas eu quero falar para vocês são os valentes. Se vocês baixarem a guarda, Satanás entra na sua casa e ele furta os seus bens. Quem é os seus bens? Herança do Senhor, os filhos. Então cuidado, pais, com prostituição, cuidado com adultério. Você pode até contar vantagem numa mesa de bar para os seus amigos, que você pegou fulano, que você se deitou com fulano, que você trai a sua esposa, mas isso não é vantagem. O final disso vai ser amargo para você. Você vai ficar doente em uma cama e não vai ter ninguém para cuidar de você, porque você não amou uma só mulher para cuidar de você na velhice. Cuidado que isso não é vantagem. Isso sim tem consequências drásticas na tua vida. Cuidado, mulheres, que hoje é assim. As mulheres se dizem independentes, saem de casa para trabalhar, o dinheiro é meu, é eu que mando. Não existe um consenso em relação às finanças. A mulher se sente independente de todas as coisas. E de repente pensa: eu tenho meu dinheiro, eu tenho minhas coisas, eu vou largar esse homem e vou viver a minha vida. Cuidado que a vida passa rápido, muito rápido. A sua beleza e a sua saúde se vai. E os dias de solidão há de chegar. E cadê o seu companheiro? Cadê o homem que você amou? Vai viver sozinho, depressivo. Cuidado. Cuidado que as consequências vêm na vida daquele que baixa a guarda dentro da sua casa. Deus lhe colocou como guardião do jardim para guardar, proteger a sua casa e a sua família. Quando você dá brecha na pornografia, quando você dá brecha na propina, no roubo, na desonestidade, você está abrindo as portas para que seus filhos sejam desonestos. E a consequência dos desonestos é cadeia. Seu filho vai para a cadeia. A consequência aqui na vida de Davi, não houve ninguém um calabouço preso, mas houve então uma destruição quase que total da família de Davi. O filho que ele teve com Betseba, o primeiro do adultério, morreu. Nasceu natimorto. Salomão foi gerado depois, já dentro da aliança do casamento. Já dentro dessa aliança, quebrando então toda a maldição do filho bastardo. Então esse princípio ainda permanece até hoje. O valente é você. O valente que tem que orar, que tem que levantar cedo e orar, colocar a família diante de Deus, pedir a proteção do Senhor, pedir a Deus que abençoe o trabalho das tuas mãos, pedir o pão nosso de cada dia, que venha a provisão na sua casa e na sua família. Você, homem,
Você está me escutando? Você que tem que ser o cabeça da sua casa. Chamar sua esposa para ir para o culto. Chamar seus filhos para ir para o culto. Orar, ler a Bíblia para que eles vejam isso. Para que eles vejam. Para que eles se espelhem em você. Você tem o princípio do valente. Você, mulher que cuida dos seus filhos sozinha. Você é a valente. Você é a valente. Então peça a Deus capacidade que Ele vai te dar. Agora, enquanto nós ficarmos com a guarda abaixada, nós iremos ser vítimas de Satanás. Cuidado. Cuidado. Mulheres que têm o seu jeito masculino, que toma a função do homem, que toma a função da provisão dentro de casa, que toma a função de tomar as rédeas do negócio. Tudo é ela que encabeça. Isso está errado. Deus vai cobrar. Deus vai cobrar. Princípios errados. Ora, Jesus é o cabeça do homem. O homem, o cabeça da mulher. Eu não estou falando de machismo. Eu não estou falando que o homem tem que espancar a mulher, que a mulher tem que ser a bobinha dentro de casa. O homem vai dizer, traga o chinelinho, põe aqui nos meus pés, ela tem que colocar. Não é isso, submissão. Submissão é o quê? É você estar debaixo da missão do homem. Qual é a missão do homem? Você está debaixo da missão dela. Submissão. Ele está debaixo de uma missão. Deus deu a missão ao homem. O homem tem que direcionar. O homem tem que ser o cabeça. A mulher, ela dá os seus palpites, ela fala, ela dá suas ideias. E muito bem-vindas. Porque a mulher tem uma percepção muito maior do que o homem. Ela tem uma percepção das coisas muito mais clara do que o homem. Mas o homem é que faz dá a direção. O homem que cabeça. O homem é que puxa o carro de boi. Agora, existem mulheres que mandam no marido. Manda! Dá o grito, o cara cala e acabou. Princípio errado. Princípio de maldição. Depois não sabe por que as coisas não andam bem. Porque não tem princípio de Deus. Homens bananas. Homens fracos e frouxos. Que não conseguem se posicionar. Não se posiciona dentro da sua casa. Não cria os filhos, não admoesta o filho. Não fazem um planejamento financeiro. Não mostram a direção. Olha, nós queremos chegar a este lugar. Aqui, nós vamos chegar aqui. Então vamos andar nesse propósito. Mas não. Quebra os princípios de Deus e depois querem bênção. Depois querem a bênção de Deus. Assim não. Não, desse jeito não. Nós queremos que você possa, sim, ter esse momento de se encontrar com o Senhor e saber qual é a sua função, tá? Qual que é o projeto que Deus fez na sua vida, o que Ele quer para você, o que Ele tem para você. Princípios que não podem ser quebrados. Princípios que não podem ser quebrados de maneira nenhuma. São esses princípios do homem valente. Então o que aconteceu com Davi? Davi, ele aconselha o seu filho Salomão, diz, olha meu filho, seja homem. Seja guardião do seu lar e da sua casa. Não apenas seja temido exteriormente, mas seja temido dentro da sua casa. Seja temido, seja respeitado dentro da sua casa. Tá, Davi? Tá, meu filho Salomão? Porque Davi não fez o que os reis deveriam fazer. Ele
sofreu uma consequência drástica. Cometeu um adultério, recebeu a sentença de Deus, teve a morte de um filho, natimorto. Logo depois, houve um incesto dentro da família. Consequência do incesto, um assassinato. Um irmão matou o outro. Depois houve uma rebelião do assassino que tomou o reinado do seu pai e ainda manchou a reputação do seu pai, tendo relação com as mulheres do seu próprio pai, para todo Israel ver. E por último houve a revolta de um outro filho querendo tomar o reino que não era dele, nos últimos dias de Davi. Por isso Davi diz: olha, meu filho, seja homem dentro da sua casa, se posicione dentro da sua casa. E por incrível que pareça, queridos, Salomão foi um homem muito inteligente. Ele pediu sabedoria a Deus, um dos maiores reis que Israel já teve, um homem que teve paz durante todo o seu reinado. Não houve guerra no tempo de Salomão. O reino prosperou como nunca. Salomão foi o homem mais admirado do mundo antigo. Tanto é que uma rainha chamada Rainha de Sabá, ela vai até Salomão para saber se é verdade que tudo que acontecia lá em Israel. E ela se admirou que era muito mais a fama de Salomão, a sabedoria, o jeito que ele administrava o palácio e todas as coisas. Agora, queridos, Salomão, ele cometeu um erro muito grave também. Ele se envolveu com muitas mulheres. E essas mulheres perverteram-lhe o coração. E Salomão, já na sua idade avançada, ele passou a adorar ídolos. Não só o Deus de Israel, mas ídolos. O que nós aprendemos com isso? Quando o homem não é o homem valente, ele corre o risco de perder a sua própria salvação. Mesmo Deus tendo de antemão designado para isso, nós vemos então Salomão sendo o homem que se deixou seduzir por essas mulheres e perverter o caminho do Senhor. Morreu pervertendo o caminho do Senhor. Então o que nós queremos ensinar para você é sobre esse princípio muito importante. A função do homem é a função do homem. A função da mulher é a função da mulher. Cada um no seu papel. A função dos filhos também. Cada um no seu papel. Cada um fazendo aquilo que Deus o designou para cada um. Assim a família será abençoada, será perfeita, viverá em paz, viverá na alegria do Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa. Eu oro e peço que a bênção do Senhor seja derramada em nome do Senhor Jesus na sua vida, para a glória de Deus, em nome de Jesus.